Então, vamos começar, né? Então, meu nome é Luciana, eu sou professora de francês há mais ou menos quase 19 anos. Eu trabalhei em vários institutos de idiomas, né? E os mais conhecidos, bom, eu trabalhei na Wizard também, que é bem conhecida, no Senac e na Aliança Francesa. E depois, em 2008, logo no comecinho de 2008, que eu saí da Aliança Francesa, então eu comecei a trabalhar com aulas particulares, como, na verdade, a maioria dos colegas, né? A gente trabalha em institutos com aulas particulares, ou às vezes a gente parte para as aulas particulares. Em 2008, assistindo a um episódio de um programa bem conhecido que chama Pequenas Empresas, Grandes Negócios, que vocês devem conhecer, e eu adoro, né? Então eu sempre assistia, né? E assistindo a esse programa, eu tive uma ideia, por quê? Em um determinado episódio, eles contavam a história de uma professora que abriu uma escola que funcionava totalmente online. Obrigada. Com aulas online. Então, quando eu assisti a esse episódio, eu achei bem interessante, porque eu não havia pensado nisso antes, né? Isso em 2008, né? Estava bem no início das aulas pela internet, das aulas de idiomas online, e ela usava o Skype, ela usava uma apostila também, porque me parece até que eles davam aulas por telefone. Então, eu achei uma ótima ideia e eu parti para as aulas online. É claro que no início não foi assim um sucesso, né? Porque naquela época nós precisávamos convencer os alunos a terem aulas online. Então, aulas pelo Skype era visto como um quebra-galho, como uma coisa quando não havia outra opção, né? Então era algo que não era tão aceito como hoje. Mas foi assim, né? No início foi difícil, eu precisava convencer os alunos e pouco a pouco as coisas começaram a ficar diferentes, né? E eu continuei nesse caminho desde 2008. E eu venho descobrindo coisas novas. Como eu também fiz faculdades à distância, eu estou no terceiro curso universitário à distância. Eu fiz uma graduação em tecnologia, inclusive. Depois eu fiz uma pós-graduação e agora estou terminando a segunda graduação, todas elas EAD. Além disso, eu também estudei espanhol, não estudei tanto espanhol, o meu nível deve ser mais ou menos o B1 por aí, mas eu estudei online, eu tive que parar, mas estava indo muito bem. E o inglês até hoje eu estudo também dessa forma. Eu já passei no inglês por algumas escolas, professores particulares, então eu fui explorando esse universo e fui me apaixonando cada vez mais. E no meio do caminho eu também descobri a sala de aula invertida, que vocês devem conhecer, né? E eu resolvi combinar a sala de aula invertida com a aula à distância. Por que não? Né? Então, por isso que nós vamos inverter as aulas online hoje. Então, eu para cá não vai dar para... Aqui eu falo um pouquinho de mim, né, do meu percurso. Depois, se vocês quiserem, inclusive, eu vou passar uma folha para vocês colocarem o e-mail de vocês e aí depois eu posso passar para vocês a apresentação, porque inclusive vocês terão informações sobre mim e sobre tudo que nós conversarmos aqui. Então aqui eu vou passar rapidinho, mas depois eu vou passar para vocês com mais detalhes. Mas nós vamos para o que é a sala de aula invertida. Vocês já ouviram falar? Alguns de vocês? Então, em que consiste a sala de aula invertida? Vamos colocar os alunos de ponta cabeça? O que a gente faz? Nós invertemos a maneira de pensar, a maneira de agir, aquele planejamento com o qual nós estamos acostumados há anos. Então, nós fazemos uma inversão. Né? E isso, para que isso aconteça de uma maneira bem interessante, é muito importante que os alunos sejam autônomos. Porque a sala de aula invertida é uma metodologia ativa, e todas as metodologias ativas, porque existem outras com as quais eu estou menos acostumada, não conheço tão a fundo todas elas, mas porque eu me apaixonei pela sala de aula invertida, mas todas elas precisam contar com a autonomia do aluno.
e com o desprendimento do professor. Porque muitas vezes nós estamos acostumados a ficarmos em um pedestal, não é mesmo? O professor sabe tudo, o professor é um dicionário ambulante, como o professor não sabe determinada palavra? Né? E nós nos sentimos assim muitas vezes, durante muitas décadas, muitos séculos, né? Aliás. Então, nós precisamos nos desprender desses conceitos e precisamos ajudar os alunos a serem mais autônomos. Então, nós vamos inverter, que é o flipped classroom, em inglês, porque ele surgiu, na verdade, esse conceito, a sala de aula invertida não surgiu lá, porque ela já existia de alguma forma, mas o conceito todo, a aplicação, surgiu nos Estados Unidos, nós veremos também. Ele inverte o papel do professor e do aluno e a forma de trabalhar. Como é que ela surgiu? Então, 2 professores dos Estados Unidos, mais ou menos em 2007, eles perceberam que muitos alunos perdiam aulas ou por estarem envolvidos com jogos, né? Porque nos Estados Unidos eles têm muito incentivo nessa questão eles incentivam muitos alunos nessa questão do esporte, então muitos alunos ficavam fora das aulas por questão do esporte que eles praticavam e também por motivos de saúde, os alunos precisavam faltar e eles não assistiam às aulas. Então, esses professores tiveram uma ideia. Eles resolveram gravar as aulas, gravar em vídeo e colocar em algum lugar. Eu acho que não, as primeiras talvez eles não tenham colocado no YouTube, porque o YouTube ele começou, não sei exatamente qual ano que o YouTube começou, mas ele ainda estava engatinhando, né, nessas épocas. Mas eles começaram a postar em algum lugar para que os alunos tivessem acesso. E eles perceberam que esses alunos que haviam perdido a aula e que assistiram às aulas gravadas conseguiam ter um ótimo rendimento e algumas vezes até maior do que aqueles que estavam na sala de aula. Então eles começaram a pensar, por que será? Né? E nós poderíamos pensar em vários motivos pelos quais isso aconteceu. Mas, de fato, quando eles perceberam isso, eles começaram a inverter as aulas. Então, eles começaram a gravar esses vídeos, postar para que os alunos tivessem acesso, para que todos tivessem acesso, porque aqueles que estavam presentes também acabavam assistindo novamente aos vídeos, e para que eles pudessem ter acesso ao conteúdo antes das aulas. E começaram a transformar a aula em um espaço de discussão, de debate, né, sobre aquilo que eles haviam gravado e os alunos já haviam assistido. Então, eles começaram a formular toda essa metodologia, a documentar, né, tudo mais. Por isso, eles ficaram conhecidos como os pais da sala de aula invertida. Né? Mas esse conceito já existia de alguma maneira, mas eles se apropriaram do conceito e fizeram alguma coisa diferente. Qual o papel do professor, né, na aula? Eu até gostaria que vocês falassem um pouquinho do que vocês acham. Como o professor poderia ser menos o centro e como ele poderia privilegiar um pouco mais os alunos? O que vocês acham? Ele pode agir como orientador no processo, né? No caso, ele passaria o conteúdo para o aluno estudar e o aluno, por si, ele pesquisa, ele anota as dúvidas e o professor, ele agiria como um tutor, como orientador, não como a figura central que vai despejar o conteúdo no aluno, o aluno vai ficar quieto e não vai participar. Eu acho que esse é o professor, como orientador e tutor. Exatamente. Ela dá mais de mediador, né? Mediador. O aluno já teve acesso ao conteúdo, de repente indagando, né? Investigando o que o aluno viu no vídeo e em forma de questões, tentar acessar o que o aluno absorveu ou não.
Exatamente. Eu vou responder essa pergunta, mas e se chegar ao momento, a gente vai abrir para questões no final. Se eu não responder totalmente a sua pergunta, você volta à pergunta e que aí eu complemento, tá bom? Mas é assim, vocês falaram exatamente aquilo que é, né, o correto. Por quê? Eu não sou contra, veja bem, as aulas tradicionais, até porque eu misturo. Eu acho que em tudo é bom. Né? E nós não podemos, na minha opinião, ter aquela concepção que tem que ser só aquilo e seguir aquilo cegamente. Né? Então, eu não uso a aula invertida o tempo inteiro. Eu também uso algumas coisas tradicionais. Eu aprendi com o método mais tradicional e aprendi bem. Eu acho que todos vocês, muitos de vocês, né? Talvez os mais jovenzinhos, não, mas as pessoas que têm a minha idade, um pouquinho mais, todo mundo praticamente aprendeu com o método tradicional e funcionou. Né? Então, muitas pessoas dizem, não funciona, o método tradicional não funciona. Funciona sim. Várias metodologias funcionam, porque depende também de cada perfil. Né? Então, a gente mistura um pouquinho, né? Para fazer as coisas ficarem interessantes. Tem horas que eu inverto mais na sala de aula, horas que eu inverto um pouquinho menos, né? Eu inverto um pouquinho menos. Não sei se você vai responder isso depois também, mas você fala que faz isso, né? Você inverte. Você tem mais facilidade de fazer isso com alunos mais avançados? Ou desde o básico é a mesma, tão fácil quanto? Desde o básico eu faço, mas realmente quando o aluno tem um nível um pouquinho mais avançado, é mais fácil. É mais fácil até porque ele já tem... o aluno que entra no nível básico, muitas vezes ele tem medo também, ele acha que ele não vai falar um idioma nunca. Vocês devem ter entrado em contato com alunos assim, né? Eu nunca... Então você precisa motivar, você precisa entrar devagarzinho em certas coisas. Aquele aluno que já fala, que já tem um nível um pouquinho mais avançado, ele já sabe que ele pode. Então você pode fazer coisas diferentes, né? Então, o papel do professor, vocês descreveram muito bem, ele vai ser um orientador, um tutor, um facilitador. Ele está lá para facilitar a aprendizagem, não para colocar o conteúdo dentro da cabeça do aluno. Né? Porque, afinal de contas, quem aprende é o aluno, quem constrói é o aluno. Nós não podemos construir a aprendizagem de ninguém, nós ajudamos, no final das contas, né? Então, o professor ele pode, inclusive, estar junto aos alunos, né, em um ambiente um pouquinho menos, nesse sentido, um pouquinho menos tradicional, né, de não estar num pedestal. Né. Aqui nós não temos tanto espaço, talvez, para mudarmos, né, mas eu costumo fazer sempre círculos quando são aulas presenciais. É claro que agora o meu foco são as aulas online, então eu não preciso do espaço físico, né? Mas nós também temos o espaço virtual, né? A gente vai falar dele também mais para frente. E na sala de aula invertida, nós temos 4 pilares, né, que são importantes, que é o ambiente flexível. O ambiente flexível, ele é um ambiente no qual o professor, ele não vai ser um ambiente no qual o professor fica num pedestal, mas sim um ambiente facilitado para que haja essa interação. Né? Essa figura, ela consegue mostrar um pouquinho, consegue mostrar bem, né? Um ambiente diferente, que não é aquela cadeira uma atrás da outra. E numa sala de aula física, nós podemos ter computadores, tablets, um ambiente já voltado para um ensino um pouquinho mais colaborativo. Né? Numa sala virtual, o ambiente virtual, como nós podemos fazer, né, com ele? Nós temos muitos recursos na internet, nós temos lousas interativas, inclusive eu uso uma lousa virtual, né, e o aluno ele escreve junto com você, ele arrasta as coisas, ele interage, e seria um ambiente flexível, né, um ambiente que favorece a interação do aluno. E nós temos uma infinidade de ferramentas, né? Nós temos o Skype, mas nós temos uma outra... Eu não vou, hoje a questão não é abordar a ferramenta em si, né? Nós podemos fazer isso em uma outra oportunidade, talvez, abordar as ferramentas, mas nós temos aí uma infinidade de ferramentas que podemos usar de forma a deixar a aula um pouquinho mais
flexível, o ambiente um pouquinho mais flexível. Além do material, né? Desculpa, qual é o seu nome? Germano citou o material. Realmente nós não temos um material no mercado que eu conheça, né? Mas como as coisas andam tão depressa, talvez eu não conheça e exista, né? Mas eu não encontro no mercado realmente materiais próprios para o ensino, uma metodologia mais ativa. Mas nós podemos adaptar esse material e usar outras coisas para que ele se torne um pouquinho mais flexível. A cultura do aprendizado, né? Porque se o aluno ele não tem uma cultura de que ele vai procurar, de que ele vai buscar, de que ele vai fazer pesquisa, se ele não é mais um pouco autônomo, pelo menos, a metodologia ativa ela não funcionará tão bem, né? Porque, aliás, afinal de contas, o aluno é o centro, né? Então, é claro que vocês vão me perguntar, mas como? E se o aluno não for autônomo? Então, eu não posso ter uma metodologia dessa forma? Nós podemos ajudar o aluno para que ele seja mais autônomo. É claro que ele precisa aceitar, né? Principalmente com adultos, né? Mas nós podemos ajudá-lo. Quando se trata de crianças, não sei se vocês trabalham com crianças, com criança é mais fácil, porque ela ainda não tem uma concepção tão formada, então você consegue modelar e você consegue ajudá-la um pouquinho mais. Né? Você trabalha com crianças. E o que você sente com a criança e com o adulto nesse sentido de ajudá-los a modificar um pouco a mentalidade? O que você... Quando a gente pensa em pedagogia, isso fica bem claro, né? Então a criança é um ser que ainda é dependente da figura do professor, do tutor, então o que você fala para ela, ela absorve e se adapta. Já o adulto tem que quebrar conceitos já pré-estabelecidos, né? Quebrar um pouco do que ele já viveu para aceitar a ideia nova, às vezes ele é existente. Então você tem que saber, ter muito argumento, olha, assim funciona melhor, talvez para você, dessa forma é um pouco mais interessante por causa disso, então você tem que meio que convencer o adulto a novos conceitos, a ponto de ser um pouco mais resistentes. As crianças já são mais flexíveis. Não sei se vocês têm também experiências com crianças e adultos e querem complementar alguma... Exatamente o que ela falou. Eu trabalhei muitos anos com crianças também, sinto a mesma coisa. Assim. São bem mais flexíveis para isso. Então, o adulto tem que trabalhar essa coisa que ele já estabeleceu. Não só adulto, adolescente. A partir dos 13 anos já muda essa flexibilidade, essa aceitação a partir eu trabalho na escola regular. Né? Então, a partir dos 12 anos, assim, é uma mudança muito grande no comportamento e o que eles desejam. Então, é preguiça. Preguiça de pensar. Então, eu vou ter que fazer. É muito mais fácil eu estar na sala de aula, o professor dá tudo, e eu estou ali, eu não preciso fazer nada em casa, mesmo quando precise. Né? Eu esqueci. Esqueci. Aí vem desculpa de que não tem internet, de que não tem. Tá lá no celular todo, né? Mas vem um monte de desculpinhas. Né? A gente sabe que é preguiça. Então, a partir dos 13 anos. Na escola que eu trabalho, que a base dela é pesquisa, a base dela é pesquisa. A gente tem essa dificuldade. Eu tentei e eu fui muito barrada por eles, assim, por conta da preguiça. Eu acho que os alunos, de um modo geral, qualquer faixa etária, eles querem tudo muito pronto, né? Muito pronto. Existe uma curiosidade natural no menino que ainda não é assim. E caso sim, o que quebra? O que acaba com esse projeto de um assistente de gostaria de saber. Eu acho que aqui ensinar adolescente é pior do que adulto por conta disso. Já passei por é uma fase de afirmação, então é mais complicado por isso. É porque o adulto, a maioria dos
adolescente é bem difícil. Com o adolescente funcionaria. Eu faço com o adulto também isso, de procurar aquilo que eles gostam. Então, se eu tenho um aluno que gosta, uma motivação. Então, eu tenho alunos que gostam de culinária, alunos que gostam de história. Eu tenho um aluno, por exemplo, que ele é apaixonado pela África, né? E eu tenho a sorte de existirem países na África de língua francesa, então eu posso focar com ele em algumas coisas. Alunos que gostam de videogame, porque não sempre tem algum canal do YouTube que vai falar de videogame em várias línguas. Então, você focar um pouco. Com adolescente funcionaria bem. Eu já trabalhei com crianças de 7, 10 e 11 anos com aulas online. E eu percebi que é tranquilo. Os pais têm receio, na verdade, né? Então, no começo, os pais participam junto, porque eles não acreditam que o aluno vai aprender usando o Skype, como pode, né? Mas depois, no começo, os pais acompanhavam, depois os pais já confiavam. Mas com a criança, eu nunca tive barreiras. Para ela é tão natural, né? E você não precisa explicar, convencer a criança de que aquilo vai dar certo. Ela já entra no jogo, né? Então, foi bem interessante. O conteúdo intencional. O conteúdo é uma coisa importante, que depois até voltarei nele também. Perdão. O conteúdo ele precisa ser um conteúdo preparado, né? Não é qualquer conteúdo. Nós precisamos pensar muito bem no conteúdo, porque não é assim, assista a qualquer coisa e depois nós vamos trabalhar, né? Precisa ter, nós precisamos elaborar ou adaptar, né? No caso do livro, procurar conteúdos que sejam relevantes. Então, tudo isso é importante no processo, nessa metodologia da sala de aula invertida. Muita gente tem a impressão de que aula online é bate-papo, né? Que aula online é bate-papo, sem preparação, que metodologia ativa é uma... né, os alunos fazem tudo, vai lá e faz o que você quiser, depois você volta, né? Então, existe essa falsa ideia de que o professor ele não vai trabalhar, ele vai... É tudo, né, de qualquer forma, né? Então, por isso que nós precisamos ficar atentos. E educadores profissionais. Então, não pode ser qualquer pessoa. Precisa ser um educador, precisa ser um professor, né? Porque, afinal de contas, né, a gente tem uma ideia meio falsa no mercado de que qualquer pessoa pode dar aula em qualquer momento, né? Acordou, hoje eu vou dar aula. Hoje eu serei o professor, né? E não é bem assim. Então, tudo isso é importante. E na metodologia, quando nós usamos uma metodologia ativa, o professor precisa estar mais preparado ainda, né? Ele não pode... como inverter as aulas, né? Então, não é simplesmente o que nós falamos, né? A pessoa pegou um computador e vou sentar ao contrário, né? E está tudo bem, né? Não. Nós precisamos preparar, né? E como nós preparamos, né? As atividades que são feitas antes das aulas, né, são as atividades que vão trazer todo o conteúdo, né? E nós pensamos muito em vídeo, porque os professores que trouxeram essa metodologia, que documentaram essa metodologia, eles usavam vídeos, né? Então, quer dizer que eu só tenho o YouTube. O YouTube é o coração da metodologia, né? Da sala de aula invertida, né? O que vocês acham? Só o YouTube, mais nada, não? O que eu posso usar além do YouTube? Se bem que o YouTube é uma das principais ferramentas do meu trabalho, né? Mas nós podemos usar outras coisas. Colocar um texto e enviar para o aluno ver um assunto específico que te interesse, um exercício de gramática. Ou até um texto para discussão também acho que Um texto, muito bem. Então, nós temos os textos, né? Nós temos podcasts também. Nós temos o nosso querido YouTube, né? Querido e amado YouTube, que nos ajuda tanto também, claro. Nós temos, o que mais nós podemos usar? Imagens, talvez, é um universo, né, de coisas, mas os textos também são muito bem-vindos. Inclusive,
Hoje em dia nós temos jornais na internet que trazem notícias, né, e que é um material autêntico, né? Aliás, material autêntico não é só... Existem coisas que estão na moda, né? Sala de aula invertida, material autêntico, mas nós não precisamos usar porque está na moda, nós temos que ver um sentido naquilo, né? Qual o sentido de usar, né, o material autêntico? Porque o aluno, ele se depare com uma realidade, que é a realidade que ele vai enfrentar, né, com a língua estrangeira. Mas o YouTube é uma ótima ferramenta. Mas qual é o cuidado que nós precisamos tomar com o YouTube? No YouTube há tudo. Coisas maravilhosas, bem feitas, corretas, mas também há coisas que não são tão boas, né? Vocês que são... eu não sei se a maioria aqui é professor de inglês, né? Quais de vocês são professores de inglês? Todo mundo vai levantar a mão, né? Acho que eu sou a única... Francês? Minha colega. Eu também trabalhei na Aliança. Então, eu saí em 2008. No comecinho, eu nem cheguei a trabalhar em 2008, porque eu saí no comecinho. Então, tá bom. Então, bom, todos são meus colegas, porque nós somos unidos, né? Ou pelo menos deveríamos ser, né? Seja professores de inglês, francês, italiano, espanhol, todos nós somos colegas. Uma parceria, exatamente. E eu aprendo muito com os professores de inglês, porque eu venho aqui, é a primeira vez que eu dou palestra, mas eu venho aqui assistir às palestras dos professores de inglês, porque é uma metodologia, às vezes, um pouquinho diferente e a gente complementa. Invertida. e completa, né? A gente vai completando, né? Então, o YouTube é uma ferramenta incrível, mas nós precisamos tomar cuidado. E o professor sempre precisa assistir ao vídeo antes de passar para o aluno, né? Porque nós precisamos ter a certeza de que aquele vídeo é bom, ou mesmo que ele seja bom, de que ele realmente vá ser adaptado de uma maneira correta para aquele aluno naquele momento, né? Então, os alunos não são os únicos que devem trabalhar. Por quê? Porque eu já tive caso, até quando eu estudava, eu tive um professor que falava: eu sou construtivista, então eu não dou aula, vocês vão fazer o que vocês quiserem, né? Naquela época, como se construtivista... Então, essa ideia, né, de que eu sou moderno, eu sou construtivista, eu trabalho com sala de aula invertida, eu não faço nada, os meus alunos fazem tudo. Vocês devem procurar vídeos, assistirem a esses vídeos, e na sala de aula a gente conversa, acabou, né? Então, o professor deita numa rede e ele... Olha que vida boa, né? Na verdade, se alguém... Eu tenho certeza que vocês não pensaram nisso, mas se alguém pensou nisso, então não vai servir a metodologia invertida. Por quê? Porque eu tenho uma notícia. Vocês vão trabalhar mais do que vocês trabalhariam na metodologia mais tradicional, apesar de que, o que eu falei para vocês, eu não tenho nada contra a tradicional, eu misturo. Eu acho que todas as metodologias são maravilhosas, quando a gente mistura e faz uma boa combinação. Mas você trabalha muito, por quê? Eu passo a semana... mas isso é bom porque me enriquece também, mas eu passo a semana assistindo a vídeos no YouTube. Todos os dias eu assisto, ou pelo menos escuto, quando estou preparando uma outra aula, tal, há pelo menos 1, 2, 3 vídeos, documentários e tal. Por quê? Porque quando eu passo para o meu aluno, eu já sei o conteúdo, eu já sei o que ele vai poder, que a gente vai poder discutir, seja de gramática, seja de um tema de vocabulário, enfim. Então, vocês precisam ler a notícia antes de passar o jornal, né, aquela determinada notícia para os alunos. Tudo nós precisamos trabalhar e testar antes. Então, se torna um pouquinho trabalhoso, mas eu já ouvi isso de alguns colegas, né? O aluno precisa aprender a fazer pesquisa. Então, o aluno faz a pesquisa e traz, mas isso é muito perigoso, né? Porque, principalmente, talvez não seja só... Talvez eu diga isso principalmente na sala, quando se trata de idiomas, mas talvez seja até um termo errado, porque talvez todo mundo, isso seja importante para todo mundo, né? Mas como eu estou nesse campo do idioma, eu acho que o idioma é muito perigoso fazer isso. Porque nós encontramos vídeos no YouTube de pessoas que ensinam de maneira incorreta, não é? Nós encontramos coisas assim. Tem uma pronúncia totalmente errada. Então, como você vai abordar... E ainda que ele tenha uma pronúncia diferente,
né? Caso, por exemplo, vocês ensinem o inglês americano e ainda que ele tenha uma pronúncia australiana ou britânica, mas você precisa saber disso com antecedência para discutir isso com o aluno. Porque senão fica uma coisa muito... né? Então, precisa... Isso, inclusive, seria muito bom, porque eu trabalho com alguns vídeos do Quebec. Né? Nós temos uma pronúncia no Quebec diferente da pronúncia do francês, que geralmente é usada aquela pronúncia como o standard, né? Mas eu gosto de trabalhar porque eu acho que é importante que o aluno saiba que existem coisas diferentes, mas eu preciso preparar antes. Até porque eu não falo francês do Quebec, então eu preciso saber o que vai acontecer naquele vídeo para que eu possa conversar com o aluno, né? Então, o professor ele sempre está pesquisando, mas ele também pode incentivar a pesquisa, pouco a pouco. Né? Ele não vai jogar isso para o aluno de uma maneira 100%, mas ele pode pedir para o aluno trazer algumas coisas sim. Né? Hoje em dia eu tenho alunos que me trazem vídeos. Né? Eu tenho alunos maravilhosos que me trazem vídeos que eles viram e são vídeos bons. Por quê? Porque a gente tem aquela cultura de levar para o aluno material bom, ele vai acabar tendo mais discernimento e ele vai trazer coisas boas para a gente. Né? Então, você vai incentivar a pesquisa, mas pouco a pouco. Não jogando tudo para o aluno, né? Mas ensinando o aluno como ele deve ser um bom pesquisador. Então, nós vamos praticar um pouquinho. O que vocês acham? Para vocês, eu falar um pouquinho menos e vocês falarem mais. Como eu não sou muito boa de matemática, né? Por isso que eu sou professora de francês, então eu preciso que vocês formem alguns grupos. Mas eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5 temas, 5 grupos. Então, quem é bom de matemática aí para me dizer mais ou menos quanto... Como vocês quiserem. Aqui tem 5 pessoas. Sim. Grupos de 4 e 3, né? Então, aqui como tem 5, então aqui vocês poderiam formar um outro, de repente 3 aqui. Ah, é boa de matemática? Ótimo, porque eu não sou. Então, deixa eu ver exatamente quanto tempo nós temos para trabalhar. Nós temos aí uns 5 minutinhos para preparar e depois apresentar. O que vocês acham? Uns 10 minutinhos, vai, para preparar, né? Ou 7, vamos... Eu vou passar um tema para cada um, para cada grupo, né? E esse tema é um tema que vocês iriam trabalhar com os alunos. Não importa o idioma, pode ser francês, inglês, espanhol, português para estrangeiros, né? E não tem problema nenhum. E aí vocês vão pensar como vocês preparariam baseado na sala de aula invertida. Pensando em um conteúdo que o aluno vai ter acesso, né? Ele vai ter acesso a esse conteúdo antes da aula. Durante a aula, vai ser uma discussão, uma conversação baseada naquilo que ele já viu. Né? Então, baseado nisso, vocês vão me dar ideia. E aí, vamos discutir? Infelizmente, a gente tem pouco tempo, é verdade, né? Não dá para... Opa, perdão.